Um advogado se casou com uma mulher que já havia sido casada 7 vezes. Na noite de núpcias, no quarto do hotel, a noiva disse: Por favor, meu bem, seja gentil comigo, tá? Eu ainda sou virgem. Perplexo, sabendo que ela havia sido casada 7 vezes, o advogado pediu então para que ela se explicasse. Então ela respondeu: Meu primeiro marido era psicólogo e ele só queria conversar sobre sexo. Meu segundo marido era ginecologista e ele só queria examinar o local. Meu terceiro marido era colecionador de selos e ele só queria lamber. Meu quarto marido era gerente de vendas e ele dizia que sabia que tinha o produto, mas não sabia como usar. Meu quinto marido era engenheiro e ele dizia que compreendia o procedimento básico, mas que precisava de 3 anos para pesquisar, implementar e criar um método de utilização. Meu sexto marido era funcionário público, e ele dizia que compreendia perfeitamente como era, mas que não tinha certeza se era da competência dele. Meu sétimo marido era técnico de informática, e ele dizia que se estava funcionando, era melhor ele não mexer. Por isso agora estou me casando com um advogado. Mas por que eu? Perguntou o advogado. Porque tenho a certeza que você vai me foder. Certo dia, 2 homens caminhavam por um cemitério quando se depararam com uma sepultura recente. Na lápide estava escrito: Aqui jaz um homem honesto e advogado competente. Ao terminar de ler, um dos homens virou-se para o outro e perguntou: Desde quando estão enterrando 2 pessoas na mesma cova? Um homem entra num escritório de advocacia e pergunta sobre os honorários para uma consultoria. $50 por 3 perguntas, responde o advogado. Mas não é um pouco caro? Pergunta o homem. Realmente é, responde o advogado. Mas qual é sua segunda pergunta? Um açougueiro entra puto da cara no escritório de um advogado e pergunta: Se um cachorro está solto na rua e entra num açougue, pegando um pedaço de carne, o dono da loja por acaso tem direito a reclamar o pagamento para o dono do cachorro? Sim, é claro que tem, responde o advogado. Então você me deve $5. Seu cachorro estava solto e pegou um filé do meu açougue. Sem reclamar, o advogado dá $5 ao açougueiro que sai do escritório com cara de vencedor. Alguns dias depois, o açougueiro recebe uma carta do mesmo advogado, cobrando $100 pela consulta. 2 caipiras estavam caminhando pela beira de uma estrada de terra, voltando de uma das fazendas onde haviam trabalhado duro o dia inteiro, quando o filho de um famoso juiz da cidade vinha a toda velocidade na sua picape importada. Ele atropela os dois com toda a violência. Um dos caipiras atravessou o para-brisa e caiu dentro do carro, enquanto o outro voou para longe. Os caipiras foram hospitalizados e 5 meses depois eles tiveram alta do hospital. E, para surpresa geral, foram direto para a cadeia. Um deles por invasão de propriedade alheia e o outro por se evadir do local do acidente. Em uma noite chuvosa, 2 carros se chocam em uma estrada deserta. Um dos carros pertencia a um advogado, o outro a um médico. Ao sair de seu automóvel, o médico, preocupado, se dirige ao carro do advogado e pergunta se ele estava ferido. Examina-o brevemente e constata não haver nada de grave com o advogado. Só então os dois passam a verificar o estado dos carros depois da batida. Chegam à conclusão de que não havia como escapar do acidente, pois chovia muito na pista, e a estrada estava muito molhada, escura e mal sinalizada. E assim sendo, cada um iria assumir seus prejuízos. Como o advogado já havia ligado para a polícia rodoviária, resolveram ficar esperando enquanto a viatura não chegava. Conversa vai, conversa vem,
O advogado vai ficando íntimo do médico e até lhe oferece um uísque que ele tinha com ele no carro. O médico aceita, bebe 3 goles longos e pergunta: "E você, amigo, não vai beber?" O advogado responde: "Vou sim, mas só depois que a polícia chegar." O que é que você precisa fazer quando avista 5 advogados enterrados até o pescoço no concreto? Colocar mais concreto. Francis abriu a porta do bordel e se deparou com um homem alto e louro. "No que posso ajudá-lo?" pergunta Francis. "Gostaria de ver a Natalie", disse o homem. "Senhor, Natalie é uma de nossas meninas mais caras. O senhor não quer ver outra de nossas garotas?" "Não, eu quero a Natalie", disse ele. Minutos depois apareceu Natalie para explicar ao homem que ela iria cobrar $1.000 pela visita. Sem pestanejar, o homem mete a mão no bolso e tira um maço de 10 notas de $100 e entrega à moça. Então os dois subiram para um dos quartos e depois de 1 hora o homem saiu muito tranquilo e feliz. Na noite seguinte, o mesmo homem apareceu de novo querendo ver a Natalie. Natalie então disse que era muito raro para qualquer visita 2 noites seguidas e que não iria dar nenhum desconto. Novamente o homem enfiou a mão no bolso e tirou outras 10 notas de $100 e, na companhia de Natalie, subiu para um dos quartos. Depois de 1 hora, ele vai embora todo feliz. O homem retorna pela 3ª noite seguida e ninguém podia acreditar. Novamente entregou $1.000 a Natalie e foram os dois para um dos quartos para mais 1 hora. Quando terminaram, não se contendo de curiosidade, Natalie perguntou para o homem: "Ninguém nunca requisitou meus serviços por 3 noites seguidas. De onde você é?" "De Sorocaba", respondeu o homem. "É sério?" disse ela. "Minha família é de lá também." "Eu sei", disse o homem. "Seu pai faleceu e sou o advogado de suas irmãs. Elas me pediram que lhe entregasse estes $3.000, que era a sua parte da herança." Você sabe o que é preto e marrom e fica bem em um advogado? Um Doberman. O Instituto Pasteur decide que, ao invés de usar ratos em pesquisas, eles usariam advogados. Eles tiveram 3 razões para decidi-lo. Primeira, existem no momento mais advogados que ratos. Segunda, os pesquisadores não ficam tão ligados emocionalmente aos advogados do que eles ficavam com os ratos. Terceira, não importa o que você tem. Tem coisas que nem os ratos fazem. Dois advogados que eram sócios de uma consultoria estão almoçando num restaurante, quando de repente um deles salta da cadeira e diz: "Puxa vida! Esquecemos de trancar o escritório." "Não faz mal", responde o outro. "Estamos os dois aqui." Um amigo pergunta ao outro: "Você está dirigindo seu carro numa estrada que passa pelo deserto e de repente vê um advogado velho e uma criança, ambos descuidados e atravessando a estrada. Qual deles você escolhe para atropelar?" O sujeito pensa e fala: "Bom, eu atropelaria o advogado que é mais velho e já viveu bastante enquanto a criança ainda não." O outro homem balança a cabeça, discordando do sujeito que fala: "Ué, não estou correto pensando assim?" O amigo então fala: "Está não. Era só pisar no freio." E para acabar estas piadas sobre advogados, Inácio pergunta ao Pedro: "Pedro, você por acaso sabe como salvar 5 advogados que estão se afogando no mar?" Pedro pensa muito e fala: "Puxa, Inácio, não sei." Inácio abre um sorriso e responde: "Ótimo." Oh, no, 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 no. Cleusa tinha um filho pequeno
que mijava na cama todo o santo dia. Uma vizinha então ensina a ela uma simpatia que sua mãe havia lhe ensinado quando ela era mais jovem. Coloque uma medalhinha no pingolim do seu filho, que é tiro e queda. Pode ter certeza que ele nunca mais vai mijar na cama. Cleusa, mais do que ligeiro, achou uma medalhinha e fez a simpatia que havia aprendido com a vizinha. Pronto! O menino da Cleusa então não mijou mais na cama a partir daquele dia. Um certo dia, o marido da Cleusa chegou em casa bem tarde, podre de bêbado, e dá uma mijada na cama que o casal dormia. Cleusa ficou louca da vida e se lembrou da simpatia que a vizinha havia lhe ensinado. Ela procura, então, uma medalhinha para usar no marido bebum, mas não encontra mais nenhuma. Ela então pega uma medalha que ele havia ganho no futebol e coloca no pescoço do marido. Pela manhã, o marido acorda e fica olhando intrigado para a medalha que estava em seu pescoço. Cleusa então se levanta e pergunta para ele: "Onde é que você andou a noite toda, seu safado?" Ele, ainda olhando para aquela medalha pendurada no seu pescoço, responde: "Olha, Cleusa, onde eu andei eu não sei. Só sei que eu tirei o primeiro lugar." Um sujeito muito bêbado chega na sua casa e decide tomar um copo d'água. Porém, devido ao seu estado etílico e da pressa, não observa que no copo havia um pequeno rato vivo e ele acaba engolindo-o. Ao notar o que havia acontecido, ele sai apressado e entra no primeiro hospital que encontra. Na verdade, ele entrou num hospício sem perceber, e o primeiro médico que ele vê lá dentro não era médico. Era, sim, um louco que estava vestido de branco. Então o bêbado, ainda apavorado, explica o que havia acontecido ao maluco que ele pensava ser médico. Então o louco pega um pedaço de papel e escreve uma receita ao sujeito, que ainda estava bêbado. O bêbado vai direto a uma drogaria de manipulação e pede que preparem o medicamento que estava prescrito na receita. O farmacêutico, ao ler a receita, fica surpreso e pergunta qual era o problema do sujeito. Após uma explicação do bêbado, o farmacêutico ri e diz: "Faz todo sentido, mas o médico lhe aplicou uma peça." "Por quê?" pergunta o sujeito ao farmacêutico. "É porque aqui nesta receita está escrito para o senhor tomar um gato de 2 em 2 horas e se sentar numa ratoeira." O dono do boteco já estava de saco cheio com um bêbado que todo dia ia lá encher a cara de cachaça. Um certo dia, quando o bêbado pediu para botar mais uma, ele não se conteve e colocou ácido no copo e serviu para ele. O bêbado tomou tudo de primeira, fez uma careta e disse: "Eita, esta é das forte!" Então o bebum foi embora cambaleando. Passaram-se então vários dias e o bêbado não apareceu mais no boteco para beber uma cachaça. O dono do boteco até que ficou preocupado e pensou que havia matado o bêbado com aquela dose de ácido que havia lhe dado. Um belo dia, o bêbado reaparece no boteco já trocando as pernas e pede uma pinga ao dono do bar. O dono do bar serve a cachaça ao bêbado que toma tudo em uma só virada, faz a tradicional careta e fala: "Me dá uma mais forte agora! Quero aquela que, quando a gente faz xixi na rua, enche a calçada de buraquinhos." Era de madrugada e o casal acorda ao som insistente da campainha da casa. O homem da casa se levanta e pela janela vê um outro sujeito parado na porta e pergunta: "O que você quer? Onde você pensa que está?" "Olá." "Eu sei que é tarde", grita o sujeito, "mas preciso que alguém me empurre, e sua casa é a única que eu encontrei nesta região. Você precisa me empurrar." Louco da vida, o homem recém-acordado grita: "Eu não te conheço e são 4 horas da manhã. E me pede para te empurrar? Vai te catar e pare de me encher o saco." Ele então fecha a janela e volta para a cama. Sua mulher, que também havia acordado com aquela barulheira, não gostou da atitude do marido e fala: "Acho que você exagerou. Você já ficou sem bateria antes e poderia ajudar esse cara." "Mas ele está bêbado", diz o homem enfurecido.
Mais um motivo para ajudá-lo. Ele não vai conseguir sozinho. Você, que sempre foi tão prestativo, vai deixar o cara na mão só porque ele está bêbado? Tomado pelo remorso, o marido se veste e sai para a rua na madrugada gelada. Procura pelo bêbado gritando: "Ei, cara, vou te ajudar! Onde é que você está?" Então o bêbado grita de volta: "Aqui! Sentado no balanço do jardim." Você percebe que está bêbado quando você não consegue mais argumentar nem com objetos inanimados. O médico encontra sinais de sangue na bebida que corre por suas veias. As suas filhas gêmeas são chamadas de Brahma e Antártica. Os mosquitos ficam chapados depois de te picarem. O boteco inteiro te cumprimenta quando você chega. Você não reconhece sua esposa a não ser vendo-a através de um copo. Seus amigos pedem para você assoprar no isqueiro deles quando o gás acaba. A prefeitura começa a cobrar de você o aluguel pelo banco da praça. A fabricante do Estomazil aparece mensalmente na sua casa com 10 caixas do produto. Seu chefe te dá 30 caixas de cerveja como cesta básica. Você acorda com o bafo de pinga do cachorro que desmaiou depois de passar a noite inteira lambendo sua boca. Quando você morre, te enterram junto com o lixo nuclear para evitar explosão. Os manifestantes do MST te dão um cigarro e pedem para você caminhar em direção à polícia ao invés de usarem coquetel Molotov. Tá louco? Vai beber assim na casa do chapéu. Um sujeito cambaleando de bêbado pelo estacionamento estava cutucando a porta de cada carro que via com uma chave. Veio um guarda e lhe perguntou: "Qual é o problema, meu amigo?" E o sujeito responde: "Perdi meu carro. Não o acho." O guarda diz: "E onde foi que você viu seu carro pela última vez?" O bêbado então responde: "Foi aqui mesmo, seu guarda, na pontinha desta chave." Um bêbado entra no busão e, já na parte de trás, grita para todos os passageiros: "Desse banco pra frente todo mundo é corno, e daqui pra trás todo mundo é maricas." Ao ouvir isto, alguns dos passageiros se levantam, xingando o bêbado e ameaçando cobri-lo de porrada. O motorista, para evitar confusão, freia bruscamente e todos dentro do ônibus caem dos seus bancos. Um deles se levanta, pega o bêbado pelo colarinho e pergunta: "Fala de novo, safado. Quem é corno e quem é maricas?" O bebum então fala: "Agora eu não sei mais. Misturou tudo." O mesmo bebum passou pela roleta e grita: "Hoje eu quero um bumbum só pra mim." Os passageiros ficam puto de novo e olham assustados para o bêbado, que ao perceber a reação deles diz: "Calma, gente, eu só quero um." O bêbado senta-se então ao lado de uma mulher e fala: "Mas como a senhora é feia! Você é a coisa mais horrível que eu já vi." A mulher olha feio para ele e responde: "E você é um bêbado nojento." O bêbado imediatamente responde à mulher: "Tem razão, mas amanhã eu estarei curado." O bêbado então desce do busão e desce cambaleando uma grande ladeira, segurando firmemente uma garrafa de cachaça, quando de repente ele tropeça num tijolo e sai rolando ladeira abaixo. Quando ele chega no final da ladeira, ele se levanta preocupado, se apalpando, e descobre que a sua camisa estava toda molhada. Então ele pensa: "Espero que seja sangue." Quando ele chega com muito custo em casa, abre a porta e vai correndo para o banheiro. Lá ele se assusta e corre para o quarto, acordando a sua esposa, dizendo: "Soraya, essa casa tá mal assombrada. Eu abri a porta do banheiro e a luz acendeu sozinha. Depois eu fechei a porta e a luz apagou sozinha." Soraya, já acostumado com o marido bêbado, diz: "Pedro, você mijou dentro da geladeira de novo?"
Pedro então é enxotado de casa pela mulher, que não estava a fim de dormir com o bebum fedorento. Ele então vai para um beco e acaba dormindo no chão quando tem o seu relógio furtado. No dia seguinte, ele já curado da manguaça, estava voltando para casa e vê um sujeito usando o seu relógio. Ele se aproxima do sujeito e diz: "Ei, cara, esse relógio é meu!" O sujeito então responde: "Que seu que nada! Esse relógio eu peguei de um bêbado que chupou meu bingolim ontem à noite lá no beco." Pedro, todo envergonhado, fala: "Tem razão, não é meu mesmo, mas que parece." Um cortador de cana chega em casa cansado de um dia de trabalho e comenta com a sua mulher: "Zenaide, hoje quase que esses 4 dedos meus foram para a merda." "Não diga, Zeca. Escapou o facão da tua mão?" "Não. Rasgou o meu papel higiênico." Um mineiro observava um engenheiro com um equipamento medindo os ângulos para fazer uma rodovia na cidade. Então ele fala: "Doutor, para que serve esse treco aí?" O engenheiro então responde: "É que vamos passar uma estrada por aqui e eu estou fazendo as medições. E precisa desse negócio para fazer a estrada?" "Sim, precisa. Mas por quê? Vocês não usam isso para fazer as estradas por aqui, não?" O caipira então responde: "Não, senhor. Aqui em Minas, quando a gente quer fazer uma estrada, a gente sorta um burro e vai atrás dele. Por onde o bicho conseguir passar é o melhor caminho para se fazer a estrada." "Que interessante", respondeu o engenheiro. "E se por acaso vocês não tiverem um burro, daí a gente chama um engenheiro." Um dia, um mineiro resolveu pescar sozinho porque ele já estava de saco cheio de gente em volta dele que falava demais e espantava os peixes. Vara e lata de minhocas na mão, lá vai ele para o rio, bem cedinho. No caminho do rio, ele encontra um caboclinho que começa a acompanhá-lo. O mineiro já pensando: "Ô, meu saco, será que esse caboclinho vai ficar grudado em mim?" Chegaram no rio e o caboclinho do seu lado, sem falar nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. Passaram-se 4 horas e o caboclinho fica do lado do mineiro, olhando sem dar um único pio. Passam 6 horas e o caboclinho só observava. Já no finalzinho do dia, o mineiro ficou com pena do caboclinho e oferece a vara para ele, dizendo: Ô menininho, você quer pescar um cadim?" O caboclinho então responde: "Deus me livre, moço. Tem paciência para isso não, sou." O mineirinho diz ao Tião: "Compra 50 caixas de batata doce e 10 de gengibre para a festa de São João." Tião então pergunta: "Por que você está comprando tanta batata doce?" O mineirinho então diz: "É porque vamos economizar na compra de rojões." O mineiro foi para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Desavisado, entrou na linha de trem e foi andando, até ser atropelado por um trem que passava por ali. Foi parar no hospital, foi tratado e recebeu alta dias depois. Só que ele ficou um pouco traumatizado com o que havia ocorrido. Ele acabou preso num shopping center, acusado de destruir um ferrorama enquanto berrava: "Essa desgraça a gente tem que matar quando ainda é pequeno." Um mineirinho com sérios problemas financeiros vendeu uma mula para seu amigo fazendeiro, também mineiro, por $100 e que concordou em receber o dinheiro no dia seguinte. Entretanto, no dia seguinte, ele chegou para o comprador e disse: "Cumpadre, você me desculpa, mas a mula morreu." "Morreu?" "Sim, ela morreu." "Então me devolve o dinheiro." "Mas eu já gastei. Tudo. Tudim." "Então me traz a mula morta mesmo." "Morta?" "É, ela não morreu?" "Morreu." "Mas que você vai fazer com uma mula morta?" "Vou rifar ela."
Rifar? Sim, vou rifar. A mula morta? Quem é que vai querer uma mula morta? É só não falar que ela morreu. Então tá bom. Um mês depois, os dois se encontram e o mineiro que vendeu a mula pergunta: Ô compadre, e a mula morta? Rifei ela. Vendi 500 bilhetes a $2 cada e faturei $998. Eita, e ninguém reclamou? Só o homem que ganhou. E o que você fez? Ora, eu devolvi os $2 dele. Um metido a valentão chega a uma cidade no interior de Minas Gerais. Assim que ele chega, vai para o bar e entra dizendo a todos: Aqui dentro não tem macho. Esperou uma resposta e com mais ênfase disse de novo: Eu disse que aqui dentro não tem macho. Todos continuaram em silêncio. Não satisfeito, se aproximou de um caipira no balcão e disse: Você não me ouviu, ô caipira. Eu acabei de dizer que aqui dentro não tem macho. O caipira, tranquilo, arruma o chapéu e responde calmamente: Realmente não tem mesmo. Os que aparecem por aqui, nós mata tudo. O mineirinho entra num boteco e vê anunciado acima do balcão: pão de queijo, $2 sanduíche de galinha, $3 punheta, $10. Checa sua carteira para não passar vergonha e vai até o balcão. Chama uma das 3 garotas que estavam servindo bebidas, que por acaso era uma loura linda. Por favor, sim, em que posso ajudar? Pergunta ela com um sorriso lindo. O mineirinho então pergunta: É você que toca as punhetas por aqui? Sou eu mesma. Responde a mulher com uma voz sexy. O mineirinho então fala: Então, você lava bem as mãos, que eu quero um pão de queijo. O mineirinho, muito pão duro, recebe a visita de um amigo na sua casa. A certa altura da conversa, o amigo pergunta: Se você tivesse 6 fazendas, você me dava uma? Claro que sim, respondeu o mineiro. Se você tivesse 6 automóveis, você me dava um? Claro que sim. E se você tivesse 6 camisas, você me dava uma? Dava não. Por que não? Pergunta o amigo. Porque eu tenho 6 camisas. O amigo fala pro Zé: Ô Zé, tua mulher tá te traindo com o Arcides. Imagina, diz o Zé. Ela não me trai, não. Você tá muito enganado. Olha, Zé, toda vez que você sai para trabalhar, o Arcides vai para sua casa. Indignado com o que o amigo diz, o Zé finge que sai de casa e se esconde dentro do guarda-roupa. Passando umas horas, quem bate na porta? O Arcides. O Zé fica olhando pelo buraquinho da fechadura do guarda-roupa e logo vê sua mulher trazendo o Arcides para dentro do quarto. Então ela começa a sacanagem. Tira a blusa e os peitos cai, tira a calcinha e a barriga cai. E lá de dentro do guarda-roupa, o Zé põe as mãos no rosto e pensa: Ai, meu Deus, que vergonha do Arcides! O Edmilson tinha uma criação de porcos na sua fazenda. Certo dia, um fiscal foi ver como os porcos estavam sendo tratados e perguntou ao Edmilson: Como você alimenta seus porcos? Eu os alimento com lavagem. Mas, rapaz, como é que você faz isso com os bichinhos? Vou multá-lo em R$ 100. O Edmilson ficou louco da vida. Um mês depois, o fiscal retornou para verificar de novo a situação dos porcos. Pergunta então ao Edmilson: E então, rapaz, está alimentando seus porcos de maneira diferente? Tô sim, seu fiscal. Agora estou dando caviar e ostras para eles. Com tanta gente passando fome? Vou multá-lo em R$ 100, diz o fiscal. No mês seguinte, o fiscal volta e o Edmilson, já revoltado, pensa:
Dessa vez ele não me pega. O fiscal chega na fazenda e já pergunta: E aí, garoto, como você está alimentando os seus porcos? Olha, agora eu tô dando $20 para cada um por dia para eles e eles comem aonde eles quiserem. Um garoto estava passando por uma estrada de Minas Gerais quando viu um velhinho de cócoras atrás de uma moita, gemendo que dava dó. O que tá havendo aí, vovô? O velhinho então responde: Dói muito quando tento me levantar. Eu estava aqui fazendo um cocozinho tão bom, mas agora dói muito quando tento me levantar. Intrigado, o garoto resolveu ver o que estava acontecendo. Deu uma volta ao redor do velhinho, olhou atentamente e falou: O senhor não tem nada, vovô. Só precisa tirar o calcanhar de cima do saco quando for se levantar. O marido chega tarde e bêbado em casa depois de uma noitada com os amigos de trabalho. Ele então vai direto para a cama e dorme. No outro dia, a mulher dele, durante o café da manhã, pergunta: Posso saber por que o senhor chegou tarde e bêbado ontem? Querida, eu fui tomar umas com meus amigos de trabalho e acho que bebi demais. Eu fui num boteco chamado Sonho Dourado, que eu queria conhecer há muito tempo. Você acredita que tudo lá é de ouro? As mesas, os talheres, as cadeiras, as garrafas, os lustres e, pasme, até a privada é de ouro. Até a privada? Pergunta a mulher. Sim, querida, mas se você não acredita em mim, liga lá e pergunta. O marido então sai para trabalhar e a mulher, com aquilo que o marido disse na cabeça, liga para o boteco para matar a curiosidade. Alô? Aqui é a esposa de um cliente de vocês que passou por aí ontem e me disse que aí é tudo de ouro. É verdade isso? A pessoa que atende o telefone do bar diz: Sim, minha senhora. Aqui tudo é de ouro. Meu marido disse que as mesas, as cadeiras, os talheres, as garrafas são de ouro. Puxa, que luxo! Sim, minha senhora. Ele não mentiu. A esposa então completa. Ele disse também que a privada é de ouro. É verdade? O atendente do bar então grita fora do telefone: Zé, encontrei quem cagou dentro do seu saxofone. Oi, pessoal. Reuni aqui algumas frases que só os brasileiros entendem. Comenta aí se você também fala alguma destas frases. Vamos a elas? A luz dormiu acesa esta noite. Eu conheço, mas não sei quem é. Escuta só pra você ver. Eu não vi nem o cheiro. Quem mais acabou? Tem, mas acabou. Agora só amanhã. Tô só o pó da rabiola. Tô com fome de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Vai cair um toró. Vou esperar o meu cartão virar. O movimento tá meio parado hoje. Fiquei trancado do lado de fora. Eu vou esperar o sol esfriar. De longe eu sou feio, e de perto parece que tô longe. Segue reto toda a vida. Eu não falo é nada. Eu tô com fome de comida. Vai chorar as pitangas agora? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Me inclui fora dessa.
Um marido deixou as ruas frias do inverno de Curitiba para gozar suas férias na ensolarada cidade de Fortaleza, no Ceará. Sua esposa estava viajando a negócios e não foi no mesmo dia que o marido. Combinou então encontrá-lo no hotel logo no dia seguinte. Quando chegou ao hotel, o marido resolveu enviar um e-mail à esposa. Como ele não anotou o endereço eletrônico na sua agenda, tirou da memória o que lembrava e ficou torcendo para que estivesse correto. Infelizmente, ele errou uma letra e a mensagem foi para uma senhora que havia perdido o marido num acidente recentemente. Ao checar seus e-mails, a senhora deu um grito de profundo horror e caiu mortinha da Silva no chão. Ao ouvir o grito, a família da senhora correu para o quarto para ver o que havia acontecido. Quando chegaram no quarto, viram a mulher caída no chão, o notebook aberto e na tela havia a seguinte mensagem: Querida, acabei de chegar. Foi uma longa viagem. Apesar de só estar aqui há poucas horas, já estou gostando muito daqui. Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para sua chegada amanhã. Tenho certeza que você também vai gostar muito deste lugar. Beijos do seu eterno e amoroso marido que está impacientemente te aguardando. PS. Está fazendo um calor infernal aqui. Uma mulher viaja por 2 dias para visitar uma amiga que estava doente. Quando ela volta ao seu apartamento, o seu filhinho a abraça dizendo: Mamãe, mamãe, adivinha o que aconteceu? Ontem, enquanto eu estava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha. Eles tiraram a roupa, deitaram na cama, o papai pulou em cima dela e... A mãe cobre a boca do menino com a mão e fala: Não diga mais nada agora, meu filho. Vamos esperar seu pai voltar e você repete isso para ele, ok? O menino, sem entender nada, diz: Tá bom, mamãe. O pai volta do trabalho e a mulher começa a gritar com ele: Vou embora! Vou fazer as malas e vou embora daqui. Mas por que, meu amor? Diz o marido sem entender nada. A mulher vira-se para o menino e diz: Fala, meu filho. Conta para o seu pai o que você me falou. O garotinho então fala de novo: Ontem, enquanto eu estava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha. Eles tiraram a roupa, deitaram na cama. Daí o papai pulou em cima dela e eles fizeram igualzinho a você e o tio Augusto. Quando o papai viajou no mês passado, um bêbado entra num boteco e pede algo bem forte para beber. O dono do bar diz: Tenho uma cachaça aqui que é a mais forte de todas. Pode ser esta? O bebum então diz: Não. Quero algo mais forte. Pode fazer uma mistura, mas tem que ser forte. O dono do boteco então coloca num copo cachaça, rum, uísque, vodka e até uma bala de revólver que havia no seu bolso. O bêbado toma aquilo, faz a tradicional careta e fala: Eita, esta estava forte mesmo, e vai embora. No outro dia, o bebum retorna ao boteco, pede algo bem forte de novo. O dono do bar, já sabendo do que o bebum gostava, começa a fazer o drink de novo. Quando ele ia colocar a bala do revólver na mistura, o bêbado fala: Não coloca a bala hoje. Ontem eu soltei um peido na rua e matei um pedestre. Frederico, na sua noite de núpcias, percebe que sua mulher chega no orgasmo bem antes que ele e depois não se interessa mais, deixando-o a ver navios. Ele fica muito preocupado com isso e procura um médico especialista no assunto para lhe ajudar. Chega ao consultório do doutor e explica a ele que diz: Faz o seguinte, Frederico. Quando estiver no coito com sua esposa, dá um jeito de puxar os pelos pubianos dela para que ela sinta dor, e isso vai adiar o orgasmo. É óbvio que você deve ir controlando as puxadas durante todo o coito para que ambos cheguem ao orgasmo ao mesmo tempo. Frederico então aplica a técnica ensinada pelo médico com sucesso e fica todo feliz. Alguns meses depois, Frederico retorna ao médico e diz: Doutor, tem alguma outra técnica que eu possa aplicar, pois minha esposa só tem pentelho para esta noite? O sujeito é obrigado a parar o seu carro num enorme engarrafamento
que havia se formado na cidade de Brasília. Estava muito calor, e a janela do carro estava fechada e o ar-condicionado ligado. Ele fica parado lá por horas, até que um homem se aproxima do carro e pede para que ele abaixe o vidro. Ele então abaixa o vidro e o sujeito fala: "Lá na frente tem 5 políticos no meio da rua, e por isso o trânsito está todo parado. Eles dizem que se não derem $1 milhão para eles, eles vão atear fogo no próprio corpo utilizando gasolina. Estou então pedindo uma ajuda para todos que estão parados em função disso." O sujeito comovido pergunta: "E quanto o senhor já arrecadou?" O homem então diz: 200 litros. Quer ajudar? Um sujeito numa conversa com seu amigo diz: "Quantos anos tem sua sogra?" O amigo diz: "Acho que 70 ou 71, por aí. Mas ela está muito doente." "E a sua? Quantos anos ela tem?" "A minha tem 87 anos e está muito bem." "Nossa, 87? E o que ela faz para estar bem com esta idade?" "Ela anda muito. Para você ter uma ideia, já faz 2 anos que ela saiu para caminhar e ainda não voltou para casa." Depois de uma visita ao médico, um sujeito chega na sua casa cabisbaixo. "Que cara de enterro é essa, Genésio?" pergunta sua mulher. Genésio responde: "É que o médico disse que eu sou vítima de uma doença rara e que só tenho 2 noites para fazer sexo em estoque." "Só 2? Mas não fica triste assim não, Genésio. Vem aqui que nós vamos fazer estas 2 bem caprichadas." "Cê tá maluca, mulher?" diz o Genésio. "Eu não vou gastar estas 2 com você, mas nem a pau." Deus havia terminado sua obra de criação do universo quando se deparou com 2 coisas que ele havia esquecido fazer. Resolveu então dá-las a Adão ou Eva de presente. Ele contou que uma das coisas que tinha era algo que permitiria ao seu dono fazer xixi em pé. Diz ele: "É uma coisa muito prática e gostaria de saber quem de vocês 2 que quer esta coisa." Adão deu um pulo e disse: "Ó Senhor, dê isso para mim. Eu adoraria poder mijar em pé. Parece ser o tipo de coisa que um homem deve poder fazer. Por favor, me dê esta coisa." Ele saltitava de emoção como uma criança. Eva abre um sorriso e diz a Deus que se Adão quer tanto essa coisa, que então fique com ele. Então Deus deu a Adão a coisa que lhe permitiria mijar em pé. Então Adão começou a mijar em tudo o que via. Mijava nas plantas, nas árvores, para o alto. Chegou até a escrever seu nome na areia, dando gargalhadas de tanto prazer. Deus e Eva ficaram olhando-o por um tempo e então disse para Eva: "Bom, eu ainda tenho a outra coisa e vou dá-la a você, Eva." "E o que é, Senhor?" perguntou Eva. "Um cérebro", disse Deus. Um dia de manhã, o marido acorda e vira-se para a mulher e lhe dá um beliscão na bunda dizendo: "Se você fizesse exercício para firmar essa bundinha, poderíamos nos livrar dessas calçolas." A mulher se controlou e achou que o silêncio seria a melhor resposta. No outro dia, o marido acorda e dá um beliscão nos seios da mulher dizendo: "Se você conseguisse firmar essas tetinhas, poderíamos nos livrar desse sutiã." Aquilo foi o limite, e o silêncio definitivamente não seria uma resposta. Então ela se virou, agarrou no pingolim do marido e disse: "Se você conseguisse firmar esse pingolinzinho, poderíamos nos livrar do carteiro, do jardineiro, do personal trainer, do meu chefe e até do seu irmão." 2 amigas cansadas do dia a dia resolveram sair para botar as fofocas em dia, sem os maridos. Na volta, já de madrugada, as 2, já bêbada de cair, sentiram uma vontade muito grande de fazer xixi. Ficaram procurando um lugar escondido, até que passaram em frente de um cemitério.
Ficam apavoradas, mas como estavam bêbadas e sem outra alternativa, pararam o carro e decidiram entrar lá mesmo para despejar as bebidas que haviam tomado. A primeira amiga saiu do carro e se aliviou. Ela se lembrou de que não tinha nada para se secar. Então pegou a sua própria calcinha, se secou e depois jogou-a fora. A segunda amiga, que também não tinha nada para se secar, pensou: eu não vou jogar fora minha calcinha de grife que custou uma fortuna. Então ela tateou no escuro, pegou a fita de uma coroa que estava em cima de um túmulo e se secou com a fita mesmo. No dia seguinte, os maridos das duas se encontraram e, muito preocupados, puxaram o assunto das esposas. Nós temos que ficar de olho nestas mulheres. Acho que essas duas estão aprontando. A minha mulher chegou em casa ontem, mamada e sem calcinha. O outro marido então diz: isso não é nada, você teve sorte. Muito pior foi a minha mulher. Ela chegou em casa caindo de bêbada com uma faixa presa na bunda, escrito: jamais te esqueceremos. Seu João e Dona Maria eram casados há muitos anos. Um dia Maria saiu de casa e quando retornou eram mais de 3 horas da manhã. João começou a mexer nas coisas da Maria e encontrou um colar de diamantes. Maria, o que é isso? A mulher trêmula responde: eu ganhei no bingo. João não quis acreditar, mas engoliu a desculpa da Maria. No outro dia, Maria chegou tarde com outra joia, e João voltou a perguntar onde tinha conseguido aquilo. Maria então responde: esta joia eu ganhei também no bingo. Minha semana de sorte. João ficou indignado com aquilo. E ela chegava todo dia com uma joia diferente e cara falando que havia ganho no bingo. Um certo dia, Maria estava tomando banho para ir ao bingo e acabou a água da casa. João traz um copo com água para ela acabar de tomar seu banho. Entrega a água para ela que prontamente fala: mas como eu vou me lavar só com este copinho d'água? João abre um sorriso e responde: lava só a cartela do bingo. 3 amigos no meio de uma pescaria começam a conversar. Esta pescaria vai me custar caro, comentou o primeiro. Tive que prometer para minha mulher que iria almoçar com a mãe dela neste final de semana para poder vir. Para mim, vai custar mais caro ainda, comentou o segundo. Tive que prometer para minha mulher que eu ia lavar a louça do jantar durante uma semana. Tô ferrado. Para mim saiu de graça, disse o terceiro. Assim que eu acordei, disse para minha mulher: hoje eu gostaria de passar o dia inteiro fazendo amor com você ou pescando. O que você prefere, meu amor? O marido chega de viagem e a sua mulher, que era muito ciumenta, pergunta: o que significa este cabelo louro no seu paletó? O marido, tentando se safar, responde: significa que você não manda lavar meus ternos desde quando pintava seus cabelos de louro. Um marido desesperado diz ao seu amigo: eu não sei mais o que fazer. As poucas vezes que chego tarde em casa, tiro os sapatos no hall de entrada, subo as escadas sem fazer barulho, tiro a roupa no banheiro e entro no quarto bem devagarinho. Mesmo assim, minha mulher sempre acorda e me enche de perguntas. O amigo então responde: é que você está usando a tática errada. Eu já chego cantando pneu, dou aquela brecada escandalosa, bato a porta, subo a escada pisando forte, tiro a roupa e os sapatos e jogo tudo contra a porta do armário, pulo na cama e pergunto para minha mulher: quer fazer sexo? E ela continua fingindo que está dormindo. Numa cidade do interior, um casal de noivos vai fazer um exame pré-nupcial para ver se tudo estava direitinho. Ou melhor, se tudo ia entrar direitinho. Dias depois,
A moça vai buscar os resultados no laboratório. A enfermeira lhe entrega um papel onde apenas se lê APM. A moça não entende nada e pergunta para a enfermeira o que era aquilo. A enfermeira então fala: pode ficar tranquila. APM quer dizer apta para o matrimônio. A noiva fica felicíssima com o resultado. Então ela pega o resultado do exame do noivo e nele está escrito AAPM. Se apenas com um A é considerada apta, imagine ele com dois As. Meu noivo deve ser um fenômeno, imagina ela. Então eles se casam e 10 dias depois, a moça volta ao laboratório querendo saber por que o marido é um fracasso total na cama, já que ele era AAPM. A enfermeira explica para ela o que a sigla significa. Apto apenas para mijar. Oh, no, 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 no. Furiosa, a mulher abre a porta da casa para o marido, às 5 da madrugada, que estava completamente bêbado, cabelos despenteados, coberto de marcas de batom e exalando um forte perfume feminino. Ela diz: seu canalha, me dê só um bom motivo para você chegar assim, a esta hora aqui em casa. O marido então fala: quer apenas um motivo? O café da manhã. O casal estava passeando no shopping center. E de repente a mulher pede para o marido que lhe compre um lindo biquíni exposto em uma vitrine. Ele fala: de jeito nenhum! Com esse corpo de máquina de lavar? Nem pensar. A mulher se cala e continuam o passeio. Logo depois, a mulher pede que o marido lhe compre um vestido lindo que estava exposto em outra vitrine. O marido mais uma vez fala: com esse corpo de máquina de lavar? Nem pensar. Voltam então para casa. E à noite, quando iam se deitar, o marido fala: e aí, benzinho, vamos colocar esta máquina de lavar para funcionar? A mulher então fala: para lavar esse pedacinho de pano? Nem pensar. Se quiser, lave na mão mesmo. Deitada no seu leito de morte, a mulher segura a mão do marido e chora. Querido, deixe-me falar. Tenho que te confessar algo. Por 2 anos eu te traí com o Daniel, teu melhor amigo. O marido fala: tudo bem, querida. Não se preocupe com isso. A mulher, inconformada com a reação do marido, diz: como, tudo bem? Se você não me perdoar, não vou morrer em paz. O marido então coloca afetuosamente a mão de sua esposa entre as suas e, olhando carinhosamente para ela, diz: não se preocupe por isso. Eu já sabia. Por que você acha que eu coloquei veneno na sua comida? No tribunal, o juiz entrevista um casal que queria se divorciar. Por que é que o senhor quer o divórcio? Sua Excelência, a minha mulher é preguiçosa e é uma péssima dona de casa. E, além de tudo, estou farto de chegar em casa e ver a nossa cama cheia de parasitas. O juiz então fala: isso não me parece ser motivo suficiente para um divórcio. E a senhora? O que tem a dizer? A mulher, com muita raiva, diz: senhor juiz, meu marido é um ordinário. O senhor não ouviu como ele chamou os meus amigos? Um sujeito vai até um pai de santo para ver se dava para desfazer uma praga que lhe foi rogada há 40 anos atrás. O pai de santo diz: posso tentar desfazer, mas eu preciso saber quais as palavras exatas que foram usadas na praga. O sujeito responde sem hesitar: claro, as palavras foram: declaro-os marido e mulher. O marido chega para a mulher e diz: querida, faz as suas malas que de hoje em diante você vai morar com o Carlos. Como assim? Pergunta a esposa. Simples. Joguei e apostei você no jogo de cartas. E perdi. A esposa, inconformada, diz: mas como você foi fazer uma coisa dessas? O marido se vira para a esposa e fala: roubando.
O marido chega mais cedo do trabalho e surpreende a sua mulher com o seu melhor amigo, na sua própria cama. Cláudia, como você pode fazer isso comigo? Eu que durante todos esses anos sempre fui um marido fiel, te amei como ninguém, dediquei toda a minha vida para te fazer feliz. E você, Gustavo? Eu te considerava como um irmão, a quem sempre amparei nos momentos difíceis. Sempre te admirei, você era um exemplo de... Ei! Vocês querem parar de fornicar e prestar atenção no que eu estou dizendo? Eram altas horas da madrugada e o sujeito chega em casa caindo de bêbado. Assim que ele bota o pé para dentro da porta, a mulher lhe enfia o relógio na cara e berra: "Olha aí! 4h20. E ele, sem tirar os olhos do relógio, diz: "Tá bom o preço. Vou levar." Eles estavam casados há 40 anos e estavam visitando os lugares onde haviam estado durante a lua de mel. Passam então por uma fazenda e eles veem uma cerca alta margeando a estrada. A mulher se vira para o marido e diz: "Querido, vamos fazer como fizemos há 40 anos atrás?" O sujeito coloca o carro no acostamento da estrada e ambos saem do carro e se dirigem a pé para a cerca. A mulher se reclina sobre a cerca e eles fazem amor como nunca. De volta ao carro, o marido diz: "Querida, você nunca se mexeu como hoje." A mulher responde: "É que há 40 anos atrás, esta cerca não era eletrificada." Depois de voltar da lua de mel, o sujeito vai ao médico. "Doutor, eu me casei com uma mulher virgem, estava em lua de mel e foi terrível. Eu tentei de tudo, e não entrou de jeito nenhum." O médico então diz: tudo bem, eu tenho uma solução. Uma pomada que vai te salvar a pele. Passe essa pomada no bingolim que vai entrar." O sujeito foi embora todo esperançoso, mas voltou no dia seguinte. "Doutor, a pomada não resolveu nada, não entrou de novo." "Não é possível", diz o médico pensativo. "Bom, vou te indicar um outro produto. Você passa um pouco desta loção em seu bingolim, um pouco na perereca da sua esposa e com certeza vai entrar." No dia seguinte, lá estava o sujeito de novo. "Doutor, fiz tudo o que o senhor pediu e ainda não entrou." O médico fala ao paciente: "Não acredito. Bem, desta vez não vai falhar. Vou te receitar um produto importado que acabou de ser lançado. Só que ele custa um pouco caro." O sujeito prontamente diz: "Não tem problema, doutor. Eu faço qualquer coisa." O médico aliviado diz: "Tem outro detalhe. Este produto deve ser usado com leite, e então você tem que passá-lo e colocar o bingolim num copo com leite, tá?" O sujeito volta para casa todo esperançoso. No outro dia, voltou desolado ao médico e disse: "Não entrou." "Como assim não entrou?" "Não entrou no copo." A esposa entra na cozinha e encontra o marido utilizando um mata-moscas. Então ela pergunta: "O que você está fazendo?" "Estou matando estas moscas." "E já matou alguma?" "Sim, 3 moscas machos e 2 moscas fêmeas." A mulher fica pensando: como ele sabe se a mosca é macho ou fêmea? Ela então pergunta: "Mas como você consegue distinguir o sexo das moscas?" Então o marido responde: "Fácil. 3 estavam na garrafa da cerveja e 2 no telefone." 2 amigos conversam sobre as maravilhas lá do Oriente. Um deles fala: "Quando completei 25 anos de casado, levei minha esposa ao Japão." "Não diga", diz o outro amigo. "E o que pretende fazer quando chegar aos 50 anos de casado?" "Vou lá buscá-la." No escritório de um advogado, a viúva ouvia atentamente a leitura do testamento de seu finado marido. "Sinto muito em lhe dizer, mas o senhor Euclides deixou tudo o que tinha para a casa de caridade da viúva pobre."
Mas, e eu? Pergunta a mulher chorando. Bem, a senhora era justamente tudo o que ele tinha. Um sujeito casado volta de uma viagem de negócios da China, onde ele aproveitou para sair com algumas garotas de programa. Só que quando ele volta, seu bingolim está todo verde. Ele consegue esconder isso da esposa do jeito que pode, mas vai consultar um médico. O médico olha o bingolim do sujeito e pergunta debochando: "O senhor por acaso foi para a China e conheceu umas garotas de programa?" "Fui sim. E meu bingolim ficou desta cor." O médico então diz: "Infelizmente, isso não tem cura. Vamos ter que amputar." O sujeito nem acredita no que ouve. Ele então marca consulta com outro médico, mas o diagnóstico é o mesmo. O sujeito fica super deprimido e vai consultar um urologista que também confirma o diagnóstico dos outros dois. Ele decide então confessar suas escapadas para sua esposa, que depois de lhe dar uma bela surra, o aconselha a se consultar com um médico chinês legítimo. Afinal, eles devem estar acostumados com esta doença. O sujeito então volta para a China e marca uma consulta com um médico de renome naquele país. Ao examiná-lo, o médico dá uma risadinha. "O senhor esteve aqui recentemente?" "Estive sim", responde o sujeito. "E o senhor fez umas bobagens com garotas de programas chinesas, certo?" "Fiz sim, doutor. E o resultado foi este. E o senhor foi se consultar com um médico lá no Brasil, certo?" "É verdade. Eu fui sim." "E o médico brasileiro lhe disse que teria que cortar, certo?" "É verdade, doutor. Aconteceu realmente isto." O médico chinês dá um sorrisinho e fala: "Médico brasileiro não sabe nada. Não precisa cortar." O sujeito nem acredita no que havia acabado de ouvir e pergunta ao médico: "Então existe um tratamento para isso?" "Não. Mas não precisa cortar. Cai sozinho." O delegado conversa com a sua principal suspeita de um crime. "Quer dizer, então, que a senhora matou o seu marido por acidente?" "É, eu matei sim. E por acidente." "Todos os 6 tiros?" Um rapaz se casa e passa a primeira noite com sua noiva. Após várias sessões de amor, eles finalmente vão dormir. De madrugada, ele começou a gritar muito. Ela o acordou e ele, com a voz ainda trêmula, explicou a ela que tinha tido um pesadelo. Ele disse que havia sonhado que estava dependurado à beira de um precipício e que só não caiu porque se agarrou desesperadamente a um arbusto. A mulher então diz: "Agora já passou, meu bem. Fique tranquilo e volte a dormir. Já estou mais calmo." "Durma você também, querida", disse ele. "Tá, meu amor. Será que dava para você largar o arbusto, então?" Entre um cliente e outro, o sujeito liga para sua casa. "Oi, meu amor. Tudo bem por aí? Que bom. Me diz uma coisa. As crianças estão bem?" "Perfeito, então. Comeram tudo o almoço hoje?" "Que bom. Mas me fala, minha deusa, o que você cozinhou hoje?" "Nossa, bife à milanesa. O meu prato preferido, meu anjo. É por isso que te adoro. E aí em casa está tudo tranquilo?" "Ok, então. Escuta, me promete que hoje à noite você vai usar aquele baby doll preto. Aquele que é totalmente transparente? Vai mesmo? É por isso que te amo tanto. Vou te lamber todinha, viu? Daqui a pouco te vejo, tá? Então, me chama a patroa." A mulher vira-se para o marido e diz: "Já que não tem nada que preste na televisão, que tal se a gente saísse e fosse se divertir um pouco?" "Ótima ideia", concorda o marido. "O primeiro que voltar deixa a chave embaixo do capacho, tá?" Num último esforço antes de morrer, o velhinho segurou a mão da mulher e diz: "Quando voltei ferido da Primeira Guerra,
Em 1918, você estava ao meu lado. Quando me soltaram do campo de concentração, em 1945, você me esperou, querida. Sem conter as últimas lágrimas, ele continuou. Quando a minha velha loja teve que fechar e eu fiquei sem um centavo, você esteve sempre comigo. Há alguns anos, quando o médico diagnosticou este câncer, você estava sempre comigo, meu amor. E agora que estou aqui morrendo, você está do meu lado. Engasgado de emoção e do esforço feito para falar, ele ainda conseguiu mais uma frase. Poxa, querida, como você é pé frio. Entre um cliente e outro, o sujeito liga para sua casa. Oi, meu amor. Tudo bem por aí? Que bom. Me diz uma coisa. As crianças estão bem? Perfeito, então. Comeram tudo o almoço hoje? Que bom. Mas me fala, minha deusa, o que você cozinhou hoje? Nossa, bife à milanesa. O meu prato preferido, meu anjo. É por isso que te adoro. E aí em casa está tudo tranquilo? Ok, então. Escuta, me promete que hoje à noite você vai usar aquele baby doll preto. Aquele que é totalmente transparente? Vai mesmo? É por isso que te amo tanto. Vou te lamber todinha, viu? Daqui a pouco te vejo, tá? Então, me chama a patroa. A mulher vira-se para o marido e diz: já que não tem nada que preste na televisão, que tal se a gente saísse e fosse se divertir um pouco? Ótima ideia, concorda o marido. O primeiro que voltar deixa a chave embaixo do capacho, tá? Num último esforço antes de morrer, o velhinho segurou a mão da mulher e diz: quando voltei ferido da Primeira Guerra, em 1918, você estava ao meu lado. Quando me soltaram do campo de concentração, em 1945, você me esperou, querida. Sem conter as últimas lágrimas, ele continuou. Quando a minha velha loja teve que fechar e eu fiquei sem um centavo, você esteve sempre comigo. Há alguns anos, quando o médico diagnosticou este câncer, você estava sempre comigo, meu amor. E agora que estou aqui morrendo, você está do meu lado. Engasgado de emoção e do esforço feito para falar, ele ainda conseguiu mais uma frase. Poxa, querida, como você é pé frio. Um casal entra em casa e o marido diz à mulher que tinha uma surpresa para ela. Ele então venda os olhos da esposa para entrar em casa. Logo que entram na casa, o marido diz que vai buscar uma coisa que se esqueceu no carro e que ela não poderia tirar a venda dos olhos. Enquanto ele foi ao carro, a mulher deu um peido bem fedido e barulhento. Ela abanou o vestido para arejar um pouco, pois o fedor era bravo. Quando o marido chegou, disse para ela tirar a venda dos olhos, e estavam na sala todos os seus amigos e seus pais, pois era um aniversário surpresa para ela. Um casal viajava de carro na rodovia dos Bandeirantes a 100 quilômetros por hora. A esposa então fala: querido, nós estamos casados há 15 anos, mas eu quero o divórcio. O marido nada disse e aumentou a velocidade para 120 quilômetros por hora. A esposa continuou a falar: eu não quero que você peça para eu mudar de ideia, pois eu já estou tendo um caso com o seu melhor amigo e que é muito melhor que você na cama. O marido calado aumentou a velocidade para 130 quilômetros por hora. Ela continuou: eu quero a casa que a gente mora e a casa da praia. O marido aumenta a velocidade para 140 quilômetros por hora. Ela continua a falar: eu também quero ficar com as crianças. O marido aumenta a velocidade para 150 quilômetros por hora.
Ela então completa: eu quero o carro, a conta corrente e todos os cartões de crédito liberados. O marido calado aumenta a velocidade para 160 quilômetros por hora. Ela então pergunta: e você? Tem alguma coisa que vai querer? Ele responde: não, eu tenho tudo que preciso. O que você tem? Pergunta a mulher. O marido responde, alguns segundos antes de ir com o carro contra uma árvore: eu tenho o airbag. E você não. O marido chega em casa às 18 horas e diz para a mulher que teria uma reunião às 22 horas, mas que ele não iria porque isto era um abuso. A mulher, preocupada com o emprego do marido, o convence que o trabalho é mais importante. O marido então vai tomar um banho para se preparar e pensa: como foi fácil enganá-la. Como toda mulher, quando o homem entra no banho, ela revista o bolso de seu paletó. Ela então encontra um bilhete, onde nele estava escrito: amor, estou esperando por você para comermos um pato ao molho branco. A mulher coloca o bilhete no lugar, e quando o marido sai do banho, encontra a sua mulher com uma roupa sensual e toda fogosa. O marido não perde tempo e parte para o rala e rola. A mulher dá-lhe um trato tão caprichado que, quando acaba, o marido adormece. Quando vai chegando próximo das 22 horas, a mulher acorda o marido, que não quer mais ir a tal reunião. Mas, novamente, ela o convence a ir, e ele então vai. Ao chegar na casa da amante, o marido, já cansado, diz que hoje trabalhou muito naquele dia e que iria tomar um banho e descansar um pouco. Como toda mulher, o amante entra no banho e ela revista o bolso do paletó e encontra outro bilhete que dizia: o pato foi, mas o molho branco ficou todo aqui.